Hoje a bolsa teve altos e baixos. Quer dizer, mais baixos, terminou um pouco mais alto. Começar o dia. Hoje eu vou começar o bate-papo falando sobre o CDS, o Risco Brasil, que estava lá no gráfico do dia hoje da XP, teve um forte avanço. E isso vem acompanhado de um discurso lá na COP27 do Lula, que ele meio que desprezou o que o mercado está achando. E isso levou a uma carta aberta do Arminio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan. Muito interessante, quero trazer aqui para você. O presidente eleito Lula. Assistimos a sua fala nessa quinta-feira, 17, cedo na COP27 no Egito. Acredite que compartilhamos de suas preocupações sociais e civilizatórias a sua razão de viver. Não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. O desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. A alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. A responsabilidade fiscal não é um obstáculo ao nobre anseio de responsabilidade social para já ou quanto antes. O teto de gastos não tira dinheiro da educação, da saúde, da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social. Vejamos por quê. Uma economia depende de crédito para funcionar. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. No Brasil, o governo paga taxas de juros altíssimas. Por quê? Porque não é percebido como um bom devedor. Seja pela via de um eventual calote direto, seja através da inflação, como ocorreu recentemente. O mesmo receio que afeta as taxas de juros afeta também o dólar. Imagino que seja motivo de grande frustração ver isso tudo. Será que o seu histórico de disciplina fiscal basta? A verdade é que os discursos e nomeações recentes e a PEC, ora em discussão, sugerem que não basta. Desculpem-nos a franqueza. Como o senhor sabe, apoiamos a sua eleição e torcemos por um Brasil melhor e mais justo. É preciso que se entenda que os juros, o dólar e a bolsa são um produto das ações de todos na economia, dentro e fora do Brasil, sobretudo do próprio governo. Muita gente séria e trabalhadora, presidente. É preciso que não nos esqueçamos que o dólar alto significa certo arroxo salarial causado pela inflação que vem a reboque. Sabemos disso há décadas, os sindicatos sabem. E também não custa lembrar que a bolsa é hoje uma fonte relevante de capital para investimento real, canal esse que anda entupido. São todos sintomas da perda de confiança na moeda nacional, cuja manifestação mais extrema é a escalada da inflação. Quando o governo perde seu crédito, a economia se arrebenta. Quando isso acontece, quem perde mais? Os pobres. O setor financeiro recebe juros sim, mas presta serviços e repassa boa parte dos juros para o resto da economia, que lá deposita seus recursos. O teto, hoje a caminho de passar de furado a um buraco aberto, foi uma tentativa de forçar uma organização de prioridades. Por que isso? Porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo sem pressionar os preços e os juros. O mundo aí fora está repleto de exemplos disso. Então, por que falta dinheiro para as áreas de crucial impacto social? Porque, implícita ou explicitamente, não se dá prioridade a elas. Essa é a realidade que precisa ser encarada com transparência e coragem. O crédito público no Brasil está evaporando. Hora de tomar providências, sob pena de o povo outra vez tomar na cabeça. Respeitosamente, Arminio Fraga, Edmar Baixa e Pedro Malan. Bolsa aqui hoje, índice futuro, se a gente for olhar, abriu caindo ali, chegou a cair quase 2%, depois brigou, recuperou um pouco, e aí no final do dia recuperou e fechou caindo 0,5% apenas. Se a gente olhar o Ibovespa, a gente teve algumas ações que puxaram para baixo, aí, como B3, mas outras ações conseguiram segurar o índice com destaque para Bradesco, subindo 2,17 pontos. Principais pontos que fizeram a bolsa dar essa recuperada hoje, eu diria que foram dois. Primeiro, que o Alckmin diz que o governo vai buscar formas de cortar gastos após críticas à PEC de transição. Lembra que eu falei ontem que o Alcolumbre disse que, poxa, o texto da forma que estava não ia passar? Bom, então, vamos começar a rever a proposta que foi feita, e aí pode ser que muitas coisas mudem, isso a bolsa vê com bons olhos. E o principal que fez com que a bolsa andasse bem, pelo menos assim que saiu a notícia, aconteceu essa puxada aqui, foi a notícia de que Guido Mantega renuncia à equipe de transição. Agora, falando lá de fora, a gente teve S&P caindo 0,31, Nasdaq caindo 0,35, Dow Jones fechando quase no 0 a 0. Esse tom mais negativo do mercado é dado por conta de ontem, lá com os dados um pouco mais fortes do varejo, de vendas no varejo, e também de falas aí de membros do Fed. Além disso, a gente teve alguns dados macroeconômicos hoje que saíram, como as construções de casas novas, que caíram menos do que a expectativa. Por exemplo, a expectativa ali era de 1,41, ficou no
4,25, caiu um pouquinho menos do que a expectativa. Além disso, outro dado macroeconômico, pedido de seguro-desemprego, ele tinha um consenso que teria mais pedido de seguro-desemprego, ou seja, mais pessoas estariam procurando emprego, só que veio menos. E isso é um sinal de que o mercado de trabalho continua apertado. Isso pode fazer com que o Fed precise continuar subindo juros, toda aquela história que a gente vem falando. E para finalizar, ontem, a presidente do Fed de São Francisco, Mary Daly, ela deu um testemunho legal, deu uma entrevista legal para a CNBC, e eu quero mostrar uma parte que eu achei interessante, que é o tom aí que os membros do Fed têm seguido. Well, pausing is off the table right now. It's not even part of the discussion. I'd say right now the discussion is rightly in slowing the pace and putting the pace discussion in the background, focusing our attention really on what is the level of interest rates that will end up being sufficiently restrictive. In September, I really thought when I was looking at the economy that the likelihood we'd have to go to 5% was strong enough that I wrote that down. I still think of that as a reasonable ending place for us before we hold. And the holding part's really important. It's a raise to hold strategy. But if somewhere between 475 and 525 seems a reasonable place to think about as we go into the next meeting. And so that does put it in the line of sight that we would get to a point where we'd raise and hold. Ou seja, ela diz que não dá para parar agora os aumentos de juros, e a discussão na primeira fase era de vamos continuar subindo a taxa de juros americana, mas agora a gente vai ter que começar a discutir por quanto tempo a gente vai continuar com as taxas altas. E aí ela admite depois que, poxa, a gente admite que possa chegar a algo em torno de 4,75 a 5,25, a taxa de juros americana, a taxa terminal lá, e depois vai ter que segurar por um bom tempo, ou pelo tempo que for necessário, para fazer com que a inflação volte. Lembrando que isso afeta totalmente todos os mercados mundiais, porque é o balizador aí de todos os valuations que são feitos, são com base nessa taxa de juros aí. O pessoal diz que é o grande aspirador de dinheiro a taxa de juros do Fed. Por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.